Como vencer os maus pensamentos, como superar os sentimentos ruins, como vencer a tentação. Fique comigo até o final desse vídeo, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra no seu coração. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma das nossas atualizações. Por aqui nós temos vídeos de devocionais diários, temos também estudo bíblico semanalmente, então fique conosco. Tenho certeza que a sua fé será ainda mais edificada. Então seja bem-vindo a mais um devocional para a glória de Deus. O diabo, também conhecido como Satanás, um ser espiritual que se rebelou contra Deus e desde então se tornou inimigo de Deus, inimigo de cada cristão. E a principal missão do diabo é afastar as pessoas de Deus, levando-as ao pecado e à destruição. Esse inimigo, Satanás, o diabo, ele tem vários nomes. As próprias pessoas começam a colocar nome, como eu já vi as pessoas falando o sujo, o encardido, o coisa ruim, e essa lista segue por aí. Se você conhece mais algum, deixa seu comentário aí, porque eu quero ver. Mas, queridos, na Bíblia vai falar sobre alguns nomes que são características dele. Por exemplo, o enganador. A referência bíblica está lá em João capítulo 44, onde diz que ele é enganador, ele é o pai da mentira. Então o diabo, o que ele faz de melhor é enganar, é distorcer a verdade de Deus, transformando em uma mentira. Então ele é conhecido como o pai da mentira, o enganador. Também temos outro nome que é característica dele, que é acusador. Ele é conhecido como acusador, ele nos acusa diante de Deus. Ele está o tempo todo acusando as pessoas diante de Deus. Essa referência bíblica está lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Também temos outro nome citado aqui na Bíblia, que é o tentador. Ele tenta as pessoas o tempo todo. Isso porque o objetivo deles é que a gente caia em tentação. Contrário de Deus, que nos ama, que nos quer por perto, o inimigo, ele quer nos ver destruídos, derrotados. Então, ele nos tenta o tempo todo. Então, sabendo que ele é o nosso inimigo, nós temos que saber como vencer esse inimigo. Como vencer esse inimigo? A Bíblia nos dá algumas orientações a respeito disso. E eu quero compartilhar aqui com você a primeira parte dessa orientação. Eu quero dividir esse tema em 3 devocionais. Como vencer o diabo. Então, o que podemos fazer para vencer o inimigo? Conhecer, guardar e usar a palavra de Deus. Efésios 6, versículo 17, a palavra de Deus diz o seguinte: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esse texto é um texto bastante conhecido, que vai falar sobre a armadura de Deus para o cristão, a armadura espiritual. Meus queridos, às vezes nós negligenciamos a importância desse assunto, de saber, de conhecer, entender esse assunto, batalha espiritual. Porque se esse assunto não fosse tão relevante, tão necessário, a Bíblia não daria tanta importância para isso. Porque, meus queridos, nós temos aqui no capítulo 6 de Efésios, uma parte inteira falando sobre armadura espiritual, preparando o crente, o cristão, para a batalha espiritual. Efésios 6 nos dá a instrução de como se vestir para a batalha. Ou seja, sim, nós temos uma batalha a travar. E essa batalha acontece dia após dia. A figura de linguagem usada aqui para se defender é o capacete. Por que o capacete? Porque, meus queridos, o alvo principal de Satanás, a estratégia principal dele é atacar a nossa mente. Então a Bíblia nos instrui a nos revestir com o capacete da salvação. Porque o inimigo, ele ataca primeiro a nossa mente. Com a nossa mente, ele faz o que faz com todo o resto. E o que ele faz é distorcer na nossa mente aquilo que é realmente a verdade. Ele confunde o que é verdade na mente das pessoas. Porque, meus queridos, basta distorcer um pouquinho, nem precisa muito. Se ele conseguir distorcer uma verdade que é absoluta na sua mente, ele consegue fazer um grande estrago. A gente tem um exemplo lá no início de tudo, lá com Adão e Eva. Ele começa usando da estratégia, falando o que Deus falou. Deus falou, não comereis de todas as árvores do jardim. Olha o diabo distorcendo. Deus falou que eles poderiam comer de tudo. Estava tudo ok, menos uma, exceto uma.
Então o diabo já vem mentindo, fala assim, olha, Deus falou para vocês que vocês não podem comer nada. Olha, mas que Deus ruim é esse, hein? Olha a chimanha do inimigo. E a mulher, não, a gente pode, a gente só não pode essa aqui. Ah, mas se vocês comerem, vocês não vão morrer, não. É mentira de Deus. Vocês só vão conhecer mais do que ele, vocês só vão ter mais conhecimento. Então, meus queridos, olha o estrago que ele causou. Olha o estrago que ele causa na mente das pessoas. Então, ele pega a verdade de Deus, transforma talvez em uma meia-verdade. Meia-verdade é uma mentira. Não existe meia-verdade. Ou é verdade ou não é. É por isso, meus queridos, que a gente tem visto tantas coisas ruins acontecendo. Porque o inimigo, ele vai na mente das pessoas e distorce a verdade. Aquilo que era verdade agora passa a ser uma mentira. E aquilo que era mentira passa a ser uma verdade. A gente vê que nós estamos vivendo em um mundo invertido de valores. As pessoas estão valorizando mais animais do que as próprias pessoas. Meus queridos, estamos vivendo em um tempo obscuro, tudo por conta que o inimigo tem dominado essa área. Ele tem dominado a mente das pessoas. Então, o que a Bíblia nos ensina? Coloca o capacete para se defender. Coloca o capacete. É por isso que lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, a palavra vai nos instruir dizendo o seguinte: não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente. Não esteja no mesmo molde, no mesmo formato que o mundo está. Como eu falei, o mundo está com os valores invertidos. Então, renove a sua mente. Como que nós renovamos, transformamos a nossa mente? Com a palavra de Deus. Então, meus queridos, qual que é a primeira orientação aqui? É conhecer a palavra de Deus. Conhecendo a palavra de Deus, nós estaremos, então, transformando, renovando a nossa mente, protegendo a nossa mente, colocando o capacete na nossa mente. Somente uma mente transformada, renovada, consegue vencer o inimigo. Porque, meus queridos, se você não estiver usando o capacete, se o inimigo atacar, o primeiro ataque do inimigo, ele vai atacar na sua cabeça. Então, conhecer a palavra é o primeiro passo. Mas conhecer a palavra de Deus é só o primeiro passo. Porque, meus queridos, analisem comigo. No momento que você for tentado, se você não tiver com a palavra de Deus, se você não tiver com a Bíblia, ou até você achar uma referência que ajude você nesse momento de tentação, até lá você já perdeu a batalha. Até lá você já caiu. O inimigo, o diabo levou mais uma. Mas, querido, se você guardar a palavra de Deus no seu coração, no momento em que o inimigo lançar os dardos inflamados, como diz a palavra, que ele lança dardos inflamados, quando ele lançar isso sobre a sua mente, você já rebate. Você já rebate com a palavra. Fala, isso não deve acontecer, porque a palavra de Deus fala isso, isso e isso. Com isso, meus queridos, guardando a palavra de Deus, nós conseguimos nos lembrar, nós conseguimos praticar. Aí vem a terceira parte, que é usar a palavra. Nós temos um grande exemplo de Jesus, quando ele foi tentado no deserto. Jesus, conhecendo a palavra, guardando-a. Acho que Jesus não tinha a escritura lá no deserto, né? Mas estava tudo guardado em seu coração. Jesus, conhecendo a escritura, guardando ela em sua mente, no seu coração, ele pôde usar contra o inimigo. O inimigo, o diabo, chegou para tentar Jesus. Ele disse, olha, se você é mesmo filho de Deus, transforme essas pedras em pães. E coma. Você não está com fome? Jesus usa a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então ele tenta ser espertinho e usar a palavra. Ah, Jesus, eu também sei. O diabo também conhece a palavra, viu? Não basta só conhecer não, porque o diabo conhece. Então ele usa ali da palavra e fala assim, leva Jesus em visão ali até um alto pináculo e mostra a cidade santa ali e colocando Jesus sobre a altura, ele fala assim, lança-te, porque a palavra de Deus fala que darás ordem aos anjos para que te guarde. A palavra de Deus fala. Deus usa de novo a palavra, dizendo, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Talvez o inimigo até use da palavra para distorcer algo na sua cabeça, para colocar confusão na sua cabeça. Mas se você conhecer de fato, você vai dizer, também está escrito. Meus queridos, olha a importância da palavra de Deus nas nossas vidas. Nós conseguimos vencer o nosso inimigo, usando toda a armadura de Deus, usando a espada, como diz a palavra. A espada serve para quê? Para atacar.
Então nós usamos o capacete para nos defender das ciladas do inimigo e a espada, que é a palavra de Deus. Então eu conheço a Bíblia, eu guardo no meu coração e eu uso-a quando eu preciso vencer. Fique com essa palavra no seu coração, que Deus te abençoe. Falaremos ainda em 2 vídeos a respeito desse assunto. Então, fique aqui conosco. Quero pedir que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas sejam edificadas com essa palavra. Que Deus te abençoe.